qual a sua dor? Qual a sua tristeza hoje? Agar, escrava de Sarai, ela carregava consigo uma tristeza, uma dor, e era uma tristeza e uma dor maior, porque essa escrava tinha sido expulsa do próprio lar, e ainda era uma escrava. E detalhe, ela estava grávida e não tinha ninguém por ela. Vamos ver o que aconteceu com ela e como é que o próprio Deus mudou a vida dela e a abençoou. Vamos ver aqui em Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a essa fonte, no caminho do sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vai? E ela respondeu: fujo da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torne-te para a tua senhora, põe-te seja submissa debaixo das suas mãos. Disse também o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo tua descendência, que não poderá ser contada, por tão numerosa que será. Também disse o anjo do Senhor: eis que concebeste, dará à luz um filho, e seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então o Senhor ouviu a aflição de uma escrava, de uma mulher que para as pessoas que estavam ali, talvez ela não tinha mais valor, porque Agar cometeu o erro. Agar, quando ficou grávida do senhor dela, Abraão, ela ficou meio soberba e ela cometeu erros. Talvez as pessoas te julgam, te rejeitam, falam mal, apontam o dedo por causa do erro que você cometeu. E ali chegou um ponto que a própria senhora dela expulsou ela daquela casa, e ela estava grávida, não tinha para onde ir, não tinha onde tirar o sustento, nenhum teto ela tinha, estava andando sem rumo. E Agar não conhecia o Senhor, mas o Deus de Abraão conhecia ela, e mesmo que para todos Deus não tinha nada com ela, não tinha algo com ela, ela já carregava uma semente no ventre, que o próprio Deus falou com Abraão para chamar ele de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão com a escrava Agar. E Deus também tinha projetos para Ismael, mesmo que não foi a vontade de Deus, Deus tinha projeto para Ismael. Mesmo que você fez algo que não foi a vontade de Deus, se você ouvir a voz de Deus e começar a fazer o que Ele te pediu, os propósitos dele vão se cumprir na sua vida. E mesmo que você estava andando fora do caminho dele, se você ouvir, Ele vai te colocar no caminho dele, e Ele vai fazer que a sua bênção seja algo maravilhoso. Aquela escrava estava ali, não conhecia o Senhor, e ninguém foi atrás dela para ajudar, para estender a mão, mas Deus enviou o próprio anjo para perguntar: Agar, para onde vai? Para onde está indo? De onde vieste? E ela falou: eu fujo da presença da minha senhora. Mas o anjo mandou ela tornar para o mesmo caminho, e ela enfrentar aquela situação, e ela se humilhar debaixo, ali daquela casa, e aguentar aquela provação, porque Deus ia honrar ela. Talvez não tenha dado certo para você, porque você não tem sido humilde, ou não tem suportado a luta com perseverança e com humildade no coração. Mas mesmo se você passa por luta, passa por desprezo, por humilhação, o Senhor vai te erguer e vai te levantar, e no tempo certo Ele vai te entregar a tua vitória. Se você está passando por humilhação numa situação da sua vida,
ou na sua casa, ou no seu serviço, não amaldiçoe, não brigue, não fuja, não contende, somente espere em Deus. Agar, ela nem sabia que o anjo trabalhava em favor dela, mas ele foi enviado naquele deserto para orientar ela o que ela iria fazer para ser abençoada. E o nome da escrava ficou registrado na Bíblia e do filho dela marcado também como povo de Deus. Porque por mais que as pessoas não se preocupem com a pessoa mais humilde, o Senhor se preocupa e vê a dor, e Ele falou: eu ouvi e ouvi a sua aflição. O Senhor tem ouvido, meu irmão, e minha irmã, tem visto a sua aflição, e hoje Ele te enviou um anjo para poder te dar força para lutar, para poder dar força para você sacudir a poeira, levantar essas dúvidas e falar: eu creio, vai dar certo, o Senhor é comigo. Naquela época Deus agiu de uma forma com Saraí, hoje Ele quer agir de outra forma com você, mas se você obedecer da forma que Ele mandar, dará certo e você será honrado. Somente ouça a voz do Senhor, obedeça. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja, firme-se ali, meu irmão. Comece a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a morrer para as coisas desse mundo, para que a vida de Cristo se manifeste em você. Então, Agar teve que ouvir o anjo. E mesmo ela não querendo voltar para a sua senhora, porque ela saiu de lá humilhada, ela voltou, ficou ali, debaixo da autoridade daquela senhora que tinha humilhado ela. Porque quando Deus está no negócio, meu irmão, até quando você achar que está errado, vai dar certo. Então, se ela levantar um dedo, o Senhor honrou essa escrava, porque Ele cumpriu a promessa. O filho dela foi muito poderoso, meu irmão. Ainda que fale que Ismael ele teve muito problema com o povo de Deus, porque é algo espiritual, mas na hora que ela estava aflita, meu irmão, o próprio Deus ouviu ela. E olha que não era para ela ser abençoada, porque ela não conhecia a Deus, e não era para Abraão ter filho com ela, era para ela ser amaldiçoada, e também Abraão por aquele erro. Mas Deus ouviu o sofrimento daquela mulher, Ele viu a angústia daquela mulher, Ele foi além do erro dela e do erro de Abraão para abençoar aquela mulher. Não importa o seu erro, o que você fez ou deixou de fazer, se você é um aflito, se você é uma aflita, se você passa por algo, se você clamar e procurar o Senhor, Ele vai te atender. Quantas vezes Deus te deu sinal e enviou uma pessoa na tua casa para te chamar para voltar para a casa dele, ou na televisão, ou no rádio, ou um panfleto que você achou, que alguém te entregou, ou uma placa de igreja falando algo sobre Jesus. Quantas vezes um carro passou perto de você falando sobre Jesus e você sentiu aquela coisa: eu tenho que voltar para a igreja, mas depois você se esqueceu. Volte para a igreja, Deus vai te honrar e vai honrar os teus filhos que estão com você e vai te dar o melhor. Senhor, eu oro agora por cada pessoa, meu Pai, por cada pessoa que nesse momento, meu Pai, me ouve. Senhor, abençoe, meu Pai, a cada uma delas, meu Pai, que nada venha faltar para elas. Abrace, proteja, meu Pai, dê o melhor, meu Pai, que essa humilhação, que essa angústia, que essa escassez, meu Pai, que esse fundo de poço, que essa miséria, meu Pai, que esse lamaçal, meu Pai, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Se ele e ela entregar o coração e voltar para o Senhor, até aquilo que eles não pediram, o Senhor vai conceder. Eles vão receber a bênção e pela fé serão a própria bênção. Eu abençoo a cada um que me ouve nessa hora, que essa palavra fale o coração de todos vós. A paz e um abraço do Espírito Santo e do vosso irmão na fé, cooperador da obra, pastor Wellington Santos. Estou orando por todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde.